Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado por vocês estarem participando desse nosso seminário. Eu sou o Roberto Barros, eu sou sócio responsável pela área de bancário, direito bancário e mercado de capitais do Campus Melo. E hoje eu estou aqui com o meu sócio, o Ivandro, que é um dos sócios responsáveis pela área de direito imobiliário do escritório. E nós vamos falar para vocês sobre alguns temas relacionados à nova lei do agronegócio. O Ivandro especificamente vai falar sobre hipóteses para criadores estrangeiros receberem imóvel rural em garantia, vai falar sobre o Fundo Garantidor Solidário e vai falar sobre o regime de afetação em imóveis rurais. E, posteriormente, eu vou falar sobre o novo instrumento de valor mobiliário criado por essa lei para facilitar financiamentos ao agronegócio, que é a cédula imobiliária rural. E também vou falar sobre algumas modificações que foram introduzidas na CPR pela lei, né? Antes da gente começar, eu queria dar alguns recados. O recado mais importante é que quem quiser fazer perguntas, por favor, coloque as suas perguntas na área de Q&A do nosso dispositivo e não na área de chat. As perguntas de Q&A vão ser respondidas durante a apresentação, quando for pertinente, ou ao final, e aquelas que a gente não conseguir responder por falta de tempo, a gente depois responde eletronicamente para as pessoas. Ao final, nós também vamos abrir para perguntas e, novamente, se a gente não conseguir responder ao vivo, a gente depois encaminha por e-mail ou por telefone. Eu queria lembrar também que o webinar vai ser gravado e vai ser divulgado posteriormente nas nossas redes sociais. Então, o próximo slide, eu queria só, antes de passar a palavra para o Ivandro, trazer alguns números relacionados ao agronegócio, que eu acho que demonstram a importância da lei e a importância do webinar, da discussão desses novos mecanismos de financiamento e das mudanças que foram introduzidas pela lei, né? Eu acho que, como todos sabem, o agronegócio tem uma importância gigantesca para a economia brasileira. Ele representa, hoje em dia, mais de 20% do nosso PIB, né? Ele gera 1,6 trilhão de reais em renda relacionada ao PIB, e o Brasil é um dos grandes players do mercado de agronegócio internacional. Ele tem exportações aí que giram em torno de quase 97 bilhões de dólares, né? Que representa 43% de todos os produtos exportados pelo Brasil. Então, dentro do mercado exportador brasileiro, o agronegócio tem uma predominância e uma importância gigantesca. E grande parte dos financiamentos para o setor de agronegócio, eles vêm de emissão de títulos de valores imobiliários. O ano passado, a gente teve emissões de CRAs, né, de certificados recebidos de agronegócio, num valor total de 11,8 bilhões de reais. Tivemos captações de LCA no valor de 96,8 bilhões entre março de 2009 e março de 2020, e um volume total negociado na B3 de CPRs de 1,6 bilhão de reais. Além disso, tivemos aí um volume depositado, registrado na B3 de CDCA no valor de 700 milhões de reais. Então, esses números demonstram a importância e a relevância do mercado de agronegócio na economia brasileira e dos mecanismos de financiamento através de emissão de valores imobiliários para o setor de agronegócio. Acho que, tendo feito essa breve introdução, vou passar a palavra para o Ivandro, que vai começar a apresentação das modificações.
ou das inovações trazidas pela Lei de Agronegócio do ponto de vista do direito imobiliário. Ivandro. Bom dia a todos, bom dia ao meu sócio Roberto, é um prazer estar aqui com vocês. Apenas mencionando, né, meu nome é Ivandro Trevelin, sou sócio aqui da cidade de São Paulo para a área de imobiliário e agronegócio do nosso escritório. Então, estou muito contente, feliz nesta manhã de poder estar com todos vocês. Vejo participantes aqui significativos do mercado do agronegócio brasileiro, isso é muito estimulante e é uma pena que ainda não podemos estar juntos fisicamente nesse momento aí que ainda enfrentamos a pandemia, mas espero que logo em breve podemos estar juntos e tratando desses assuntos muito interessantes também, né? O contato enriquece muito a informação, então acredito que vamos usar esta plataforma para tratar destas novidades da lei que o Roberto introduziu, ainda muito recente, muito ainda a ser testado, muitos aspectos ainda vão ser objeto aí de escrutínio dos players do mercado, como para os próprios cartórios de registro de imóveis, né, como as entidades registradoras, né, o próprio mercado, os financiadores, os tomadores. Então, eu acredito que aqui nós temos a intenção de divulgar a informação, né, compartilhar a informação e o conhecimento e também apresentar as questões que se colocam, né, muitas delas ainda a serem debatidas e esclarecidas, ainda sem uma resposta objetiva, mas acredito que damos este passo importante para termos um avanço nesses temas, né? Participando de outros fóruns, né, na qualidade de presidente da Comissão de Direito Agrário e Imóveis Rurais do IBRADIM, o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, também tenho visto outros colegas compartilhando e tendo essas dúvidas, então acredito que aqui, Roberto, possamos dar um passo importante nessa evolução, né? E, eventualmente, até uma próxima oportunidade, um próximo webinar, trazer alguma evolução maior diante de tantas novidades que temos aqui. Então, a título de essas pequenas considerações iniciais, o Roberto já bem colocou, né, nós temos aí essa grande relevância para o PIB nas exportações do agronegócio brasileiro, é inegável, e acredito que a relevância se tornará ainda maior, dado o cenário desafiador aí da pandemia que estamos vivendo. O setor do agronegócio certamente contribuirá, né, para o que houver de crescimento econômico do país, em termos de PIB e de exportação, e também na fase seguinte, né, vamos chamar assim, espero que logo, da recuperação econômica, também terá uma importância muito grande e puxará, será essa locomotiva que vai puxar certamente a economia brasileira quando for possível a retomada e a volta aí da atividade econômica, né, dado o cenário de paralisação em razão da pandemia e da segurança à saúde que se coloca nesse momento. Então, de fato, esta lei atual, né, agora a chamada Lei do Agro, 13.986, ela teve início como uma medida provisória ainda no ano passado, outubro do ano passado, e buscou atender a demandas muito importantes do setor do agronegócio, especialmente ao financiamento, alternativas ao financiamento do agro, dado o esgotamento e a impossibilidade daquelas linhas oficiais governamentais e de bancos governamentais que vinham fazendo esse papel e o esgotamento dessas linhas, né? Sabemos aí que não atendia, né, no todo as necessidades do setor do agronegócio. Então, a alternativa que se abriu e se coloca, e é nesse sentido que veio a MP agora convertida em lei, é justamente abrir alternativas e o acesso, né, ao mercado de capitais, como o Roberto, aqui meu sócio da área, desta área de bancos, né, justamente vai refletir logo após essas considerações que eu vou fazer, né? Então, é muito importante, né, se conseguirmos ter o acesso ao mercado de capitais, ao mercado financeiro, especialmente ao mercado de fora
né, ao mercado internacional para esse financiamento, tanto melhor, né, uma vez que se mostra já, né, esta insuficiência que internamente vamos ter para este tipo de financiamento, né? Hoje já se mostra insuficiente. Então, o crescimento na produção que é necessário, inclusive para a segurança alimentar, especialmente, ele vai precisar deste tipo de novo financiamento, de novo acesso ao mercado para financiamento. E aí que entram essas ferramentas que a lei trouxe. Ela foi muito debatida originalmente no Ministério da Fazenda, né? O Ministério da Agricultura, dentro do governo, com vários players do mercado. Desde o início também estamos contribuindo, buscamos contribuir, né, até com alguns aprimoramentos a esta lei, que, enfim, no processo legislativo que ocorreu para ser convertida em lei, né, houve ali quase que um recorde de emendas, né, mais de 400 emendas, sendo que apenas algumas acabaram sendo aprovadas, e eu digo isso infelizmente, porque é o que hoje leva a essas dúvidas, a essas questões que nós vamos tratar, dado aí a redação final que ficou na lei. Mas o intuito era muito positivo, permanece muito positivo, e acredito que com os aprimoramentos que vão haver, vai ser muito positivo para o suprimento do financiamento necessário. Então, dentre essas 3 grandes novidades, vamos chamar assim, né, a primeira que eu cito é a questão da menção legal. Vamos ver logo mais à frente a questão do tratamento ao credor estrangeiro e a possibilidade deste credor estrangeiro tomar um imóvel rural em garantia, né? Isso especialmente em razão da alienação fiduciária, que ainda, infelizmente, gerava muita dúvida, né? Dada a situação da transferência da própria propriedade em garantia ao credor. Então, sempre gerou muita dúvida, especialmente nos cartórios de registro de imóveis, né? Que se confrontavam com a legislação da restrição ao estrangeiro, aquela lei de 71, né? Que justamente dizia que é muito restritiva, né? E que careceria de uma necessidade de uma autorização prévia governamental do INCRA e do Ministério envolvido, né, para um estrangeiro ou uma sociedade brasileira poder ter ali a propriedade de um imóvel rural. Então, em relação à constituição de garantias reais, é que veio esta nova medida. O segundo ponto que vamos tratar é o Fundo Garantidor Solidário, né, o FGS, e também o regime de afetação de imóvel rural, como uma grande novidade, em que o imóvel, né, poderá ser rural, ser segregado, né, a ser objeto de uma garantia a ser veiculada pelas cédulas bancárias, né, justamente para dar ali um conforto maior ao credor, o que poderia impactar positivamente nos custos desta operação, nos custos e taxas que incidem sobre essa operação financeira, né, favorecendo aí ao produtor, ao proprietário, barateando esses custos que são marcados por ele, né, um pleito muito forte que ele sempre vem fazendo. Então, entrando já, né, e novamente, como o Roberto falou, na questão da garantia a favor do estrangeiro, o que nós temos foi a introdução de 2 artigos pela lei, que altera as legislações anteriores justamente da restrição que havia, né? O que nós temos, então, é que se abre, né, essa possibilidade de criação de garantias sobre o imóvel rural e também aqueles citados na faixa de fronteira a favor dessas pessoas jurídicas estrangeiras, e cito, né, pessoa jurídica e sociedade brasileira com a maioria de capital ou controlada por estrangeiros. A hipótese da constituição dessa garantia real, né, com hipoteca, pela hipoteca não ser uma transferência de propriedade, é o que restava nessas operações para ter alguma segurança jurídica. E agora se abre com alguma segurança jurídica para a possibilidade de alienação fiduciária, né, que é aquela que, como eu havia mencionado, e só retomando brevemente, transfere a propriedade ao credor,
em garantia, ou com escopo de garantia, né? Não é aquela propriedade com intenção de dono, né, de ser dono, mas sim aquela propriedade transferida com a intenção de garantia, né? O que muda a cara, né, desta operação. E que, na verdade, não é nada novo, né, não é nada inovador esta transferência da propriedade em garantia. Porque, veja, Roberto, ela existe desde Roma. Né? Na Roma antiga já se tratava, né, da fidúcia, fidúcia com creditore, que esta propriedade era transferida ao credor em garantia. Né? E a evolução foi justamente a hipoteca, né, que criou um ônus sem a necessidade de transferir a propriedade. Veja que interessante. E já vou fechar esse parênteses. Né? Então, se trata, na verdade, quase que de um fóssil jurídico, né, como eu costumo dizer, a alienação fiduciária, porque ela remonta, volta à Roma antiga. Então, nesta tela que estamos vendo, é esta introdução do artigo 51, e eu também gostaria de ver aí a opinião, né, dos players do mercado que estão aqui nos assistindo, dada esta novidade, né, mas que a restrição desta lei de 71 a 5.709, que trata da restrição de aquisição de imóvel rural por estrangeiro, né, está aí até hoje, que indica que as restrições desta lei, né, não se aplicarão às hipóteses de constituição de garantia real, inclusive a transmissão da propriedade fiduciária em favor da pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Né? Expressamente a lei coloca isso e também pelo artigo 52 da nova lei, estende também isso aos imóveis chamados de fronteira, né, que tem outros tipos de restrição. Então, a gente percebe que houve uma evolução importante, né, justamente nesse sentido de trazer a lei, trazer a menção expressa à lei, buscando acabar com essas dúvidas, né, que haviam, especialmente entre os operadores de registro de imóvel, no sentido de que, bom, né, este credor estrangeiro ou a sociedade brasileira que hoje tem essas restrições, até em razão daquele parecer famoso da AGU de 2010, não poderia, então, tomar o imóvel em garantia em alienação fiduciária, dada a transferência da propriedade. Então, em benefício do financiamento, isso é extremamente importante, né, e ressalto aqui que os players do mercado consolidem isso, entendem esta importância e efetivamente passem a adotar esta medida, né? Esperando que não seja uma lei que venha a ser combatida, vamos dizer assim, né? Até porque já comentários em outros fóruns, né, que poderia ser levado ali a um questionamento mesmo, né, Roberto, desta legalidade deste artigo, né? O que não parece fazer sentido e não faz sentido e também, né, tem essa grande importância aí para o financiamento imobiliário. Como eu disse, isso é muito recente, né? Vamos ver e aguardar até a regulamentação que isso venha a ter pelas corregedorias estaduais, né? Cada estado tem a sua corregedoria e regulamenta a aplicação da alienação fiduciária, existem regras específicas dentro das corregedorias, e se vai ser objeto, né, de uma regulamentação específica, né, evitando qualquer tipo de dúvida que possa ser levantado pelos oficiais registradores. Né? Então, este é o primeiro, a primeira grande novidade da lei do agro, né, da festejada lei do agro. Vamos acompanhar, né, faço o convite aí a todos que acompanhem nossos próximos informativos, webinars, né, justamente para ver a recepção real, concreta, e se eventualmente alguma questão será levantada, esperando que não, sobre esse assunto. A segunda novidade, já avançando, é exatamente também uma nova modalidade de fundo que a lei cria, atendendo a um pleito dos produtores, que é o Fundo Garantidor Solidário, que anteriormente no MP tinha até um nome
poético de fraterno, né, trazendo aí a fraternidade nas questões do financiamento do agro, mas me parece que um nome novo adotado na lei, na conversão, né, o Fundo Garantidor Solidário, é mais específico, mas traria esta visão dos produtores, né, que vamos nós aqui nos compormos, né, também como uma possibilidade de gerar, né, um mecanismo que venha consolidar recursos ou de operações de crédito realizado por esses produtores, né, ou seja, as dívidas já por eles tomadas poderiam ser consolidadas, né, incluindo, né, nessa consolidação de dívidas para ser garantidas pelo Fundo Garantidor Solidário com a participação aí do credor ou dos credores. E também este montante ali num fundo que, dependendo do ângulo em que se olha, veja como esta lei é muito interessante, Roberto e nossos participantes aqui, porque muitos institutos, dependendo do ângulo que você olha, ele tem uma conotação, né? Ele apresenta uma natureza jurídica, e isso vai ser consolidado com o tempo, né? Então, seria ele, depois até eu queria ouvir a opinião do Roberto, né? Um condomínio civil, vamos dizer assim, né? Regido pela legislação civil, com certeza, mas funcionaria como um condomínio, né? Ou, veja, como é uma quantia ali segregada, ganha áreas de caução, num primeiro momento me pareceu que ganharia áreas de caução, mas de qualquer forma seria para a garantia nessas duas situações, inclusive para financiamento de implantação de infraestrutura e conectividade da atividade rural, né, que possa contribuir com o aumento da produtividade. Por infraestrutura, sabemos, né, a energia, a transmissão de energia, rodovias, que venham a ferrovias, né, que venham a contribuir aí para a atividade e a produção rural. Ele deve ter no mínimo 2 devedores, né, o credor, e se tiver ainda um garantidor, pode participar também. E este número de devedores também variou, de produtores, né, também variou da MP para a conversão em lei, que agora ficou definido que o Poder Executivo pode até limitar. Então, um exemplo muito simples, né, que até foi o que gerou lá internamente nos ministérios que eu havia mencionado, né, a criação deste novo fundo, por exemplo, né, se temos aí 10 produtores, cada um contribuindo, aportando 10 para o fundo, né, gera ali a criação de um fundo de 100. E os credores que participarem, né, dado ali uma dívida consolidada dentro ali do mecanismo do fundo, ele terá acesso a esta quantia para além de cada contribuição individual, né, para satisfazer algum crédito não cumprido, não pago no momento do vencimento, né? Então, basicamente, essa era a ideia, e claro, de novo, tudo muito novo, muito se pensa se ele vai ter uma utilização prática imediata, né? Dado que faltou ali, e era um pleito, né, a participação de órgãos, o dinheiro governamental, né, o BNDES, que pudesse ingressar também nessa estrutura, o que foi evitado, né, não foi aceito pelo Ministério da Fazenda. Então, dada ali a falta de um recurso, né, importante como o do BNDES, a organização vai ficar, né, vamos chamar assim, pelas entidades privadas. Avançando então, Gil, por favor, na apresentação. E esses recursos, desculpa, só o anterior. Esses recursos, obrigado, esses recursos da segregação, né, enquanto não quitadas essas operações garantidas, eles não vão poder responder por outras obrigações, né, de qualquer outra natureza, independente da natureza, né, como eu disse, e só vai poder ser extinto quando, né, da satisfação de todas essas operações garantidas. E ganha, Roberto, uma importância muito grande o estatuto deste fundo. É ali, no estatuto, né, que todas as dúvidas que podem estar surgindo na cabeça de vocês,
vai tentar ser equacionada, né? Aí muito importante quando, né, for buscada ali uma assessoria jurídica para a elaboração deste estatuto, né, que todas as questões venham a ser disciplinadas pelas partes, né? Ou seja, ele vai ter que ter uma administração, né? Ele vai ter que ter a remuneração desses administradores, né? Ele vai ter que ter a disciplina de como vai ser utilizado esses recursos, né? Por exemplo, um capítulo para disciplinar aqueles financiamentos da infraestrutura, né, ou da conectividade rural, como é que vai ser feito, a representação passiva, ativa, todas as características desse fundo, né, vão ter que estar, né, a lei delega bastante isto ao estatuto, né, a matéria aí tem que ser bem regrada, né, numa assessoria jurídica aí bem colocada, justamente para que, né, na medida do possível, todos esses assuntos, né. Por exemplo, inclusive, dado ali o acesso de algum credor àquela quantia, como que se recompõe essa quantia, né, collaterals complementares, né, de cada um desses participantes podem também ser disciplinados, né, ou seja, se aquela quantia ali é utilizada, que tipo de outra garantia que isso vai ser reposto, né, pode estar previsto no estatuto, uma vez que a lei silencia. Então, de novo, lança a base aí, né, de uma nova possibilidade que talvez ainda não tenha uma utilização imediata, né, mas que à medida que o mercado vai, e necessariamente acredito que vai precisar de novas modalidades de financiamento, tem esta possibilidade, né? Então, isso com relação ao Fundo Garantidor Solidário, avançando aí no tema, né, nós vamos ter uma outra grande novidade, né, o Patrimônio Rural em Afetação, o PRA, que também ganha ali, né, a depender da ótica que você observa, uma natureza jurídica também. Hoje se questiona, e ainda está sendo debatido, né, que natureza jurídica teria esse patrimônio rural em afetação, até comparando com aquele patrimônio em afetação da incorporação imobiliária, né, que não vamos tratar aqui, mas que, pelos problemas que houveram de contaminação entre as diversas incorporações de uma determinada empresa, né, recursos de uma para financiar a próxima construção, o próximo edifício, né, se estancar isso, né, num patrimônio afetado e tudo gira dentro daquele patrimônio. Mas isso é uma afetação da atividade, né, vamos dizer assim, na incorporação imobiliária só num paralelo. Voltando para esta nova possibilidade aqui do patrimônio rural em afetação, né, nós temos que se criaria aí uma coisa nova, uma vez que ela vai registrada na matrícula do imóvel. Mas seria isso, né, Roberto, e aí aos nossos participantes, né, um novo direito real, né, se questiona isso, né? Não, seria apenas uma segregação, né, daquele patrimônio, né, uma mera divisão formal, né, o que parece ser o caso, né? Ou ainda uma garantia nova em si, né? De uma vez que a lei ora trata este patrimônio rural em afetação como garantia e uma vez que ora trata, né, como uma segregação apenas do imóvel a ser veiculada, né, nas cédulas que inclusive uma nova está sendo criada agora também. De qualquer forma, né, cria essa possibilidade, vamos avançar nessas hipóteses, né, do proprietário do imóvel rural criar e submeter, só voltar um pouquinho antes de passar, Gil, esse patrimônio em afetação, né? Então, esse terreno, essas benfeitorias vão constituir isto, né? E vão servir de garantias, como eu havia dizendo, nas cédulas tradicional CPR, que existe desde a década de 90, e a nova cédula CIR, né? Que o Roberto vai trazer aí as novidades. E fora fica isso também foi uma mudança que não foi trazida para a lei, mas anteriormente na MP era diferente, né? As lavouras, os bens móveis, tratores, enfim, semoventes, a produção continua a ser usada nas garantias próprias, né? O penhor agrícola, enfim, não entra aqui neste patrimônio, é apenas o imóvel. Avançando então, já finalizando a questão do patrimônio rural em afetação, né, o que não pode ser objeto, né, o imóvel já onerado tem que ser o imóvel
muito sem qualquer ônus ou gravames, né? Até a gente queria aqui uma figura, né? De quase que é tão puro esse imóvel que ele quase flutua, deixa de ser imóvel e começa a flutuar de tão puro que ele tem que estar nesse sentido, né? E vamos avançar que isso até é uma crítica logo mais ali à frente. E ele vai registrado averbado na matrícula, né? Não pode ter nenhum ônus ou registro averbado na matrícula. A pequena propriedade rural também inferior ao módulo rural da localidade não pode ser, que também foi objeto de crítica, e o bem de família naquele parcela específica da habitação, né? Já definido aí por legislação e jurisprudência. Ele é constituído no cartório de registro de imóveis com uma série de documentos, e isso gera muita dúvida, né? Hoje, os cartórios estão se inclinando, pelo menos nesse ponto, aparentemente estão se inclinando para a necessidade de uma escritura pública, né? Uma vez que a lei fala em requerimento, dá a impressão de que pode ser, né, um requerimento, requeiro, né, por meio deste, que um documento mais simples. Mas dada esta possível conotação de direito real, a exemplo do bem de família, que é constituído por escritura pública, a gente tem percebido opiniões de cartórios no sentido de que seja também por escritura pública, que, enfim, criaria, né, um anticlímax aí, porque a lei busca, né, desburocratizar, mas criaria aí, talvez em benefício da segurança jurídica, essa necessidade de uma escritura pública. Uma vez constituído, e aí esses documentos, né, cito aqui muito rapidamente, as inscrições no CENIR, no Cadastro Ambiental, no CAR, né, a apresentação de diversas certidões negativas, trabalhistas, fiscais, previdenciárias. O imóvel tem que estar georreferenciado, com negativa de ônus, com memorial, com seus confrontantes, de forma que já estar pronta a segregação dele imediata pelo cartório, né? Ela é quase uma segregação, ela não é efetivada, ainda não cria uma nova matrícula, e só vai ser criada e segregada dado o inadimplemento, né? Mas tem que estar tudo pronto, né? É apenas quase que apertando ali o botão e separa isso. E para estar tudo pronto é todo o trabalho que teria para fazer de fato, né? Vai ter que ter todos os confrontantes, e aí as várias questões que surgem, né? Essas certidões negativas, né? Qual empresário hoje não tem ali, né, alguma questão, alguma, enfim, ação judicial, ou contestando, ou de cobrança, alguma coisa que está ali sendo tratada, né? É muito difícil hoje, essa é uma crítica que fica, que nenhuma ação exista para as certidões saírem todas negativas, né? Então, quero crer que vai ter alguma regulamentação que venha a jogar luz aí e facilite a criação desse patrimônio rural, né, em afetação. E o benefício seria este, né, justamente pela alienação fiduciária não comportar ou ser muito difícil a aceitação de parte do imóvel, ela pega o imóvel todo, até pela redação da lei, aqui, né, possibilitaria ao proprietário do imóvel rural não onerar a fazenda inteira, e sim parte dela, ou partes dela, deixando essas parcelas prontas para esta finalidade, né? Que é um pleito que eles tinham, né? Olha, puxa, eu tenho que onerar meu imóvel inteiro, minha dívida é de 100, meu imóvel é de 1 milhão, e eu tenho que onerar meu imóvel inteiro. É fazer frente a isso que veio esta alteração legislativa. E ela não se comunica, esse patrimônio criado, né, com outras questões, outros patrimônios, outras dívidas, né? Se torna impenhorável, fora dos efeitos da falência, da insolvência, da recuperação, e aí uma crítica final, né? Diferente da própria alienação fiduciária, ficou ressalvado que não se aplicaria ao tal patrimônio, né, às obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, né? O que remete ela ao que existe hoje para a hipoteca, por exemplo, né? Então, se ela traz um benefício, que é a possibilidade de utilizar parte daquele imóvel e não todo, né? Por outro lado, deu um passo atrás com essa disposição, no sentido de que ficaria, né, de fora, acima dela, as questões trabalhistas, previdenciárias e fiscais. O que leva à pergunta, né? Bom, então por que não fazer a alienação fiduciária de uma vez que, né, em princípio, ela estaria fora disso, salvo naquela hipótese também dramática ali do bem necessário essencial para a atividade, né, que a jurisprudência também reconhece.
Enfim, vai ter que ser isso, né, muito bem pensado pelo proprietário, pelo produtor, e com o seu credor, que também vai ter que aceitar aquele parcelamento, né? E já vou finalizando esse artigo. Veja quantas questões ele traz. Que imóvel que vai ser aceito por este credor? Ele tem acesso ele tem acesso a rodovias? Ele tem servido ali, né, por alguma outorga de água? Ele tem um valor econômico relevante, né? Ou é ali um pedaço que está ali no topo de uma montanha, de uma montanha que não é possível fazer nada. Então, teria que ter muito cuidado também na aceitação, né, desta parte pelo credor. Então, avançando um pouco, Gil, né, vamos aí observar, né, que no momento criado este patrimônio de afetação, né, e quase já devolvendo a palavra ao meu sócio Roberto, este patrimônio seria veiculado, né, este patrimônio afetado seria veiculado através desta nova cédula, a chamada CIR, Cédula Imobiliária Rural, ou até mesmo lá a CPR, no sentido de que, dado essa segregação, ela é incluída nesta cédula como garantia daquela quantia expressa, né, naquela dívida expressa na cédula. Então, de fato, ele é um título de crédito nominativo, não vou me estender aqui, que o Roberto vai tratar, né, e que é a promessa de pagamento em dinheiro daquela quantia, né, ali expressa, decorrente dessa operação de crédito, né, e na falta deste pagamento, né, a obrigação de entrega a favor do credor deste bem imóvel ou fração, né, que é o que se imagina que vai ser feito, né, vinculado ao patrimônio de afetação quando não houver o pagamento, né, da quantia. Vamos dizer assim, nesse paralelo aqui na ótica imobiliarista, né, no sentido de que, né, na CPR é o pagamento ou a entrega da produção, e o Roberto vai desenvolver isso, né? Aqui seria, na CIR, a entrega da quantia, do pagamento, vamos chamar normal, ou a entrega do imóvel. E aí, enfim, abre também uma questão imensa sobre esta pequena expressão, que é o que é a entrega do imóvel, né? Na hipótese de inadimplemento. Podendo avançar aí, Gil, já finalizando, que diz que tem uma autorização irretratável, isso é a redação da lei, que essa transmissão é feita, né, pelo cartório de registro de imóveis. Isso já gera uma falta de entendimento nos oficiais registradores, e com razão, né, da impossibilidade do que está escrito aí, né, esta transferência imediata. Tem que ter um título, né? Tem que ter uma escritura, tem que ter algo, tem que ter o recolhimento de um imposto. Muitas questões são levantadas, né? E esta redação vai ter que ser melhor trabalhada e regulamentada, vamos dizer assim, né? Mas, de novo, tudo muito novo, vamos acompanhar aí a evolução, né? Uma vez que é o que está previsto na lei e que dado esse tipo de redação, né, a expectativa que possa haver uma judicialização, né, os cartórios levantando dúvidas, suscitando dúvida, e uma judicialização nesse sentido, né? Uma vez que a própria lei, só para finalizar, ela já diz que aplicaria no que couber, gera aí também dúvidas gigantes. O que é no que couber? Né? A regra da alienação fiduciária. Né? A execução disso seria pelas regras da alienação fiduciária. Ora, aplica ou não aplica? Né? Então, já aplica de uma vez e já prevê a alienação fiduciária? É uma pergunta que fica. Né? Gera muita dúvida a leitura conjunta desses dois artigos. E a novidade positiva, já finalizando, né, é que também, contrariamente ao que está na alienação fiduciária, poderá o devedor continuar cobrando essa dívida se houver um remanescente. Né? Que na alienação fiduciária tradicional há ali aquele perdão legal ou aquela quitação. Né? Então, são muitas dúvidas, este ponto está, né, ainda sujeito à confirmação, não temos ainda uma definição concreta, vamos acompanhar, convido vocês a acompanhar e participar para ver ali, né, como que esse assunto vai encaminhar, uma vez que existe a previsão de uma judicialização nesse sentido, para entender o que o juiz corregedor, o que vai ser definida a jurisprudência em cima disso, passando a palavra ao meu sócio Roberto aí, assuntos muito intrigantes. Roberto. Obrigado, Ivandro.
Bom, como o Ivandro mencionou, né, existem muitas questões aí relacionadas ao direito imobiliário, mas na parte de mercado de capitais, o mais relevante ficou, com relação a essa lei, na criação desse novo título de financiamento para as atividades de agronegócio, que é a cédula imobiliária rural. Acho que o Ivandro já mencionou aí diversas questões que ainda estão em aberto com relação à implementação e a utilização dessa cédula no financiamento de atividades rurais e algumas mudanças relevantes na CPR, né? Bom, como o Ivandro já mencionou, a cédula de imóvel rural, ela é um valor mobiliário, um título de valor mobiliário que representa uma promessa de pagamento decorrente de uma operação de crédito, e a ela fica então vinculado em favor do credor um imóvel rural ou a fração deste imóvel rural na forma do patrimônio de afetação. Acho que o Ivandro mencionou aí que todas as questões pertinentes relativas à criação e à execução, né, desse imóvel rural na forma de um patrimônio de afetação que está ligado à ACIR, né, porque a rigor a ACIR funcionaria da seguinte forma: caso não houvesse o pagamento conforme descrito no título, o credor teria acesso imediato, então, ao imóvel rural e poderia transferir a propriedade do imóvel rural para se ressarcir da dívida, fazendo posteriormente a venda desse imóvel e utilizando os recursos para o pagamento da dívida, e no que sobrar, devolver os recursos ao devedor produtor rural, né? Então, enfim, eu vou tratar disso um pouco mais para frente, podemos até voltar um pouco a essa discussão com o Ivandro, mas, de uma forma em geral, a CIR ela é um título executivo extrajudicial, né, o que facilita a execução dela como título de crédito. Ela representa uma dívida em dinheiro certo, a liquidez exigível, e o valor da dívida corresponde sempre ao valor indicado no título ou saldo devedor da operação. Então, isso está claro, como todos os títulos executivos extrajudiciais, outros títulos utilizados para financiamentos, não só do agronegócio, mas em outras áreas. O valor vai ser sempre aquele expresso ou o valor do saldo em aberto da operação. Acho que, de novo, uma das características importantes desse título é o patrimônio de afetação, que eu não vou tratar novamente, o Ivandro já tratou com profundidade, com muito mais propriedade do que eu jamais poderia tratar desse assunto, né? E uma outra característica relevante, interessante desse título é que ele vai ser registrado, depositado em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil, muito provavelmente nesse tipo de operação a B3, né? O que permite que ele seja negociado em mercado secundário, facilitando assim digamos assim, a circulação desse título, o que gera, digamos assim, um interesse por parte dos credores em empacotar o financiamento através de uma cédula de imóvel rural, porque eventualmente depois eles podem vender esse crédito no mercado secundário para outros investidores, né? Então, isso é um atrativo bastante interessante para credores que queiram utilizar a cédula de imóvel rural no futuro como forma de financiamento. Passando para o próximo slide, a gente tem aí os requisitos formais, né? Todos, como nós sabemos, todas as cédulas, elas, por lei, possuem alguns requisitos formais. Alguns são característicos de todos esse tipo de operação, como, por exemplo, a denominação, vai ter que ser denominado cédula de imóvel rural para que seja de fácil reconhecimento, assinatura pelo emitente, nome do credor, permitindo a cláusula ordem, data de vencimento, a identificação, obviamente, do patrimônio rural em afetação ou a parte, né, que corresponde à garantia oferecida na CIR, e que deverá necessariamente conter os números de registro de matrícula do imóvel no cartório e as coordenadas dos vértices definidores dos limites da área vinculada à CIR.
que é como o Ivandro já mencionou também, que é uma informação bastante relevante, porque se for uma parte só do imóvel que esteja sendo dado em garantia, é importante, como em todas as operações em que você tem um imóvel sendo dado em garantia, mas é muito relevante você fazer uma auditoria profunda e abrangente no imóvel, não só para determinar que o imóvel possui os requisitos formais para que ele possa ser, para que o título possa ser levado ao cartório e registrado sem nenhum tipo de problema, principalmente no que diz respeito ao georreferenciamento, que normalmente em operações que você tem imóveis rurais sendo dados em garantia, é sempre aquilo que pode gerar um impacto negativo no registro da garantia nos cartórios. Imóveis não georreferenciados têm essa limitação, então o georreferenciamento é uma questão importante, mas também, como o Ivandro já mencionou, o fato se está sendo dado só uma parcela do imóvel como garantia, que aquela parcela vai ser depois útil para ser executada, que ela não está localizada numa região sem acesso ou inviabilizada, que pode ter um impacto negativo muito grande na futura execução do título e do imóvel que foi dado em garantia para a operação. Então, a auditoria é, como sempre, um ponto extremamente relevante nesse tipo de operação em que você tem imóveis, principalmente imóveis rurais, sendo dados como garantia. E aí você tem, de novo, a autorização irretratável para que o oficial de registro do imóvel processe em favor do credor o registro da transmissão da propriedade, caso não haja o pagamento, que o Ivandro já mencionou, que é algo que provavelmente vai gerar uma discussão muito grande, principalmente junto aos cartórios, e que nós potencialmente ainda vamos ter que, digamos assim, esmiuçar e ter discussões mais profundas com os cartorários para ver como é que isso poderia efetivamente ser viabilizado, né? Acho que, passando para o próximo slide, a lei ela predetermina algumas hipóteses de vencimento antecipado, que são aquelas tradicionais, né? Descumprimento das obrigações, tanto as pecuniárias como as não pecuniárias que estão previstas no título. Caso o devedor caia em insolvência civil, falência ou recuperação judicial, e a existência de prática comprovada de desvio de bens e administrações ruinosas do imóvel rural que constitui o patrimônio de afetação, ou seja, prática que venha a deteriorar ou colocar em material deterioração o imóvel que foi dado em garantia. Além dessas, obviamente, o título pode estabelecer outras hipóteses de vencimento antecipado, que são comuns nesse tipo de operação, como cross-default, você ter protesto, enfim, outras hipóteses de vencimento antecipado que são também bastante comuns nesse tipo de operação. Passando para o próximo slide, aí nós temos essa questão que também o Ivandro já tratou com bastante propriedade, né, que é no caso de vencimento e liquidação da CIR, né, ou seja, caso o crédito representado pela CIR não seja liquidado, quando o vencimento, a lei diz que o credor poderá exercer de imediato o direito de transferência do registro da propriedade da área rural que constitui o patrimônio de afetação, vinculado à CIR, extrajudicialmente, né, e aplicando-se no que couber a sistemática da venda em leilão estabelecida no artigo 26 e 27, que diz respeito à alienação fiduciária. Como o Ivandro já mencionou, esse artigo provavelmente vai gerar uma série de discussões que eu acho que precisam ser resolvidas, inclusive, antes que nós comecemos a utilizar a CIR de forma indiscriminada como mecanismo de financiamento para as atividades de agronegócio. Porque, caso, como o Ivandro mencionou, né, como é que vai ser feita essa transferência? Nós vamos ter uma escritura que vai ser levada a registro, não vamos ter.
né? Existe uma série de questões aí que vão precisar ser resolvidas, principalmente junto aos cartórios, e que, sinceramente, se não forem resolvidas, você praticamente está eliminando a grande vantagem de você ter a CIR, que é o patrimônio de afetação e a rapidez de você conseguir transferir o imóvel de forma extrajudicial para satisfazer o seu crédito com a venda dele, né? Sem isso, praticamente a grande vantagem da CIR fica eliminada e, portanto, eu acho que a gente vai precisar resolver essas questões antes que os bancos comecem a utilizar esse instrumento de forma mais regular, digamos assim, né? Porque sem isso você poderia até utilizar o instrumento, mas vai ter uma série de problemas no futuro na execução do título, que aí você vai ter que levar a juízo para executar e ter uma ordem judicial para transferir o imóvel e tudo mais, que vai matar a celeridade, que eu acho que é a grande vantagem do título com relação à execução da garantia consubstanciada no patrimônio de afetação. Com relação ao próximo slide, e aí já entrando especificamente nas alterações que a lei trouxe para a cédula de produto rural, eu acho que, assim, muito rapidamente, eu queria passar pelas que eu acho que são mais importantes. Primeiro, talvez aquela que seja mais interessante é que a cédula de produto rural, como o Ivandro também já mencionou, ela se caracterizava pela entrega física da mercadoria do produtor rural que estava sendo financiado, né? E agora a lei então permitiu que você tenha entrega física ou a liquidação financeira da CPR, ou seja, você pode liquidar uma CPR tanto com a entrega física das mercadorias como fazendo o pagamento do principal que está estabelecido no título, né? Então, eu acho que isso é uma alteração relevante porque permite uma flexibilização desse instrumento que já era bastante utilizado no mercado e permite que você tenha liquidação financeira, que eu acho que faz todo sentido. Você vende o seu produto no mercado e utiliza os recursos da venda do produto no mercado, que pode ser muito mais vantajoso do que a entrega física para liquidação, e utiliza os recursos para pagamento para fazer liquidação financeira da CPR, né? Então, essa foi uma alteração que eu acho que é interessante para esse título, né? Obviamente que uma outra alteração relevante foi o aumento, ampliação do rol de pessoas com legitimidade para emitir a CPR, que contempla agora não só o produtor rural e a pessoa natural jurídica ou cooperativa agropecuária de produtores rurais que tenha por objeto a produção, comercialização e industrialização de produtos rurais de que trata a lei da CPR, mas também, passando já para o próximo slide, a possibilidade de emissão de CPRs por pessoas que explorem florestas nativas ou plantadas, que hoje em dia é uma atividade que tem uma importância muito grande no Brasil. Você tem diversas plantações, por exemplo, de florestas de eucalipto, que tem uma importância econômica bastante relevante e que podem agora utilizar a CPR como forma de financiamento, né? Além disso, outra possibilidade que foi dada, que é importante, é não só o produtor, mas aqueles que promovam a primeira industrialização dos produtos rurais referidos no artigo 1 da lei da CPR. Então, não só o produtor, mas o produtor da soja, por exemplo, mas aquele que primeiro industrializa o grão, a soja ou outro tipo de grão, ele também pode emitir CPR para financiar as suas atividades. Então, isso amplia significativamente o rol de pessoas físicas ou jurídicas que estão autorizadas a emitir a CPR. Então, essas mudanças foram bastante relevantes, eu acho, para disseminar, difundir a CPR como mecanismo de financiamento de atividades agrícolas ou ligadas, industriais, mais ligadas a atividades agrícolas, né? Obviamente, nós tivemos outras alterações que foram necessárias para viabilizar a liquidação financeira da CPR.
Outra, eu acho que uma mudança que está em linha com diversas outras mudanças, ou seja, mudanças semelhantes que estão acontecendo em outros títulos e de uma forma em geral na economia brasileira, é a possibilidade de assinatura eletrônica da CPR. Eu acho que isso, na verdade, vai ser o futuro da assinatura de todo e qualquer documento jurídico que nós tivemos, porque é algo que realmente está se popularizando muito e eu acho que foi uma mudança praticamente necessária para esse título. Além disso, a permissão, o reconhecimento, né, da CPR como ativo financeiro para registro em entidades autorizadas pelo Banco Central a exercer as atividades de registro e custódia de títulos, né? E a possibilidade da CPR ser negociada dentro dessas registradoras de títulos e valores imobiliários. Sendo que, nesse caso, foi criada uma isenção tributária, um incentivo tributário para as operações de crédito de IOF relativas a esses títulos. Então, isso deve também incentivar a negociação das CPRs no mercado secundário e, portanto, gerar uma demanda maior pela utilização desses títulos por parte dos bancos, porque isso facilita depois os bancos venderem esses créditos no mercado secundário para investidores, uma vez que tem esse benefício tributário oferecido para as negociações nas câmaras registradoras. Além disso, foi admitida a constituição passando já para o próximo slide, de qualquer tipo de garantia previsto na legislação para garantir as obrigações do CPR. Então, alienação fiduciária, hipoteca, penhor, e, obviamente, devendo o emitente prestar as informações sobre eventual necessidade, eventual essencialidade do bem móvel e imóvel dados em garantia para a sua atividade empresarial, que poderia eventualmente impactar na execução dessa garantia no futuro, né? Também foi aberta a possibilidade da alienação fiduciária de produtos e subprodutos recair sobre bens presentes ou futuros, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou não. Então, também, ou seja, essas duas mudanças, elas dizem respeito a uma ampliação do leque tanto do tipo de garantia real que você pode criar para garantir as obrigações da CPR, como do tipo de bens passíveis de serem dados em garantia para essas obrigações. Então, de novo, isso deve incentivar a utilização da CPR para operações de financiamento a operações de agronegócio, porque não só você flexibilizou as regras de pagamento, né, com relação à entrega física ou pagamento, liquidação financeira da operação, ampliou o rol de emissores e ampliou a capacidade de garantias para serem dadas à CPR. Então, o atrativo para que se utilize esse mecanismo ficou muito, muito grande, né? Sendo que aí eu acho que vale chamar a atenção, como último ponto, que a partir de 1º de janeiro de 2021, do ano que vem, a CPR e os seus aditamentos, eles, para terem eficácia, eles vão ter que necessariamente ser registrado, depositado em até 10 dias úteis da data de emissão ou da data do aditamento em entidade autorizada pelo Banco Central a exercer atividade de registro de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores imobiliários. Então, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a CPR vai necessariamente ter que ser registrada na B3, provavelmente para que ela tenha validade e eficácia. Então, acho que isso é algo que, digamos assim, cria uma certa burocracia a mais para a emissão do CPR, mas, ao mesmo tempo, ela visa a possibilidade de você negociar esses títulos no mercado secundário, principalmente combinando com um artigo que deu um incentivo fiscal relevante para esse tipo de operação. Então, acho que, do ponto de vista de mercado de capitais, eram esses os pontos que eu queria falar, né? E aí a gente agora pode passar
para algumas perguntas. Eu queria já passar rapidamente, porque a gente está estourando o nosso tempo, para uma pergunta que eu achei relevante, que nós já tínhamos recebido, que eu vou passar para o Ivandro, e que fala sobre o projeto de lei 2963, que está em discussão no Congresso, e quais os impactos que ele vai ter, principalmente com relação a essa lei. Então, não sei se você queria falar de uma forma geral sobre isso, porque eu acho que esse projeto de lei 2963, ele é um projeto extremamente relevante, que vai ter um impacto grande no direito imobiliário, não? Exato, exatamente, Roberto. A pergunta muito oportuna. A pergunta faz referência ao projeto de lei 2963, desde o ano passado em trâmite no nosso Congresso Nacional, também chamada o projeto de lei do senador Irajá, né, que foi o autor deste projeto, e que junto até com esta lei do agro, eu acredito que forme um novo arcabouço jurídico, um novo marco regulatório para esta área que merece isso há muito tempo, né, que nós estamos precisando atualizar o marco regulatório para o nosso agronegócio. Então, a primeira avanço, acredito que foi a lei do agro, esta que estamos tratando aqui, e o outro avanço com a aprovação, né, deste projeto, que a nossa pergunta aí, né, que recebemos foi indicada, e trata sim, aí sim, de toda a aquisição de imóvel rural por estrangeiro, né, propondo um novo marco regulatório para aquela posição da AGU em 2010, que na prática impediu, né, criou dificuldades intransponíveis para a aquisição e investimento estrangeiro, né, de qualidade no setor do agronegócio brasileiro. O que, enfim, sem se estender, a notícias e matérias de muitas já dizem, né, na ordem dos bilhões de reais de investimento que deixou de ser feito no Brasil, né? E como eu disse, investimento de qualidade e não aquele investimento que poderia ferir, né, o outro valor que está na Constituição Federal, que é a soberania nacional, né? Não se deve deixar de lado a questão da soberania nacional, né, a aplicação das leis brasileiras no imóvel rural, nas áreas de fronteira, né? Isso sempre é a outra premissa, né, o outro valor constitucional que está no mesmo patamar, né, e deve ser observado sem dúvida nenhuma, com muita cautela, muita ponderação. Nesse sentido, Roberto, essa pergunta interessante aí que nós recebemos, né, a lei do agro vem sim trazer, o projeto de lei do senador Irajá vem trazer uma nova marco regulatório, e ele busca estabelecer, né, critérios mais racionais para esse investimento estrangeiro no agronegócio nas terras rurais brasileiras, separando o joio do trigo, né, que é o ponto que eu queria chegar. Aquelas entidades que poderiam, né, invocar de alguma forma uma preocupação com relação à segurança nacional, à nossa soberania nacional, elas continuariam com a necessidade de ter uma autorização prévia do governo federal, como hoje, né? E quais seriam essas entidades, esses entes especiais, né? A questão de fundos soberanos estatais, né? A questão de ONGs, organizações, fundações particulares, também geridas por ONGs, né? Que muitas vezes trazem interesses estatais também, e pessoas jurídicas estrangeiras, de uma maneira geral, né? E pessoas que venham a querer investir no nosso bioma da Amazônia, né? E com reserva legal de 80%. Então, este bioma da Amazônia já fica, né, protegido de qualquer forma, toda a região, né, da macro-Amazônia, e essas entidades que tenham uma conotação governamental ou paragovernamental também precisariam de autorização nesse novo regime. E aquelas sociedades brasileiras constituídas no Brasil, né, com um capital de qualidade positivo estrangeiro, que não aquele que nós já mencionamos, né, não estariam sujeitas a essas restrições. Então é muito importante, né, avançarmos com esse projeto de lei, até porque, e aí fecho a pergunta, ele trata
de alguns assuntos que estão também, infelizmente, não houve aí uma possibilidade de equalização entre as duas, mas ele trata também da questão da garantia por estrangeiro, que eu acho que é o ponto interessante, né? E com algumas particularidades e algumas restrições que esta lei atual do agro não trouxe. Então, eu acredito que, sim, está eleito este projeto como um dos prioritários do governo para esse ano, né? É importantíssimo que ele ande, né? Chamo a todos aqui, nossos participantes, para avaliarem, né, esta questão e essa importância, e que ele seja assim, aprovado até para sanar algumas dúvidas e algumas incoerências que ficaram entre as duas leis, esta do agro que estamos tratando e este projeto de lei, né, do senador Irajá. Até nas reuniões que tive com o senador Irajá, né, sempre manifestei que, vamos dizer assim, né, este projeto até poderia ter andado antes, né, do que a lei do agro. Tem o seu andamento próprio, essas questões legislativas, né? Mas só ressalta a importância dele andar, Roberto. Acredito que temos que andar com isso, sim. O país precisa disso, né? Acho que Roberto está o microfone. Desculpa, eu vou só... obrigado, Evandro. Eu vou só responder uma Se última você pergunta. tem alguma consideração também, Roberto, fico muito curioso a sua opinião também, com certeza. Eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que, como você falou, existe um interesse muito grande de estrangeiros pela compra de áreas rurais no Brasil, principalmente chineses, porque eles têm um problema alimentar. Obviamente que a aquisição de imóveis rurais, principalmente aqui no Brasil, está ligada à questão alimentar. A China tem uma questão alimentar bastante relevante, porque a população deles é gigantesca. Eles precisam de terras cultiváveis para plantar grãos para alimentar a população, e eu acho que isso geraria, então, um fluxo de divisas para o Brasil na compra de imóveis rurais, principalmente em países que têm pouca área rural, principalmente considerando-se o volume da população, China, Japão, talvez até Índia. Então, eu acho que isso poderia ser uma área de negócio extremamente relevante para o país, desde que você, obviamente, proteja questões relacionadas à soberania nacional. E eu acho que hoje em dia, digamos, áreas de fronteira, obviamente, tem uma questão militar estratégica importante, né? Principalmente porque a gente sabe que a proteção dessas áreas de fronteiras é extremamente importante para a segurança nacional, porque é por ali que passam contrabando de armas, tráfico de drogas, etc. Então, o Brasil ainda precisa ter controle de suas fronteiras para lidar com questões de segurança nacional. E a outra área importante é a área da Amazônia, que tem uma questão de biodiversidade extremamente relevante. Então, acho que, assim, preservadas essas questões, não vejo por que a gente teria a necessidade de restringir a compra de imóvel rural por estrangeiros, porque isso poderia gerar um potencial de divisas gigantesco para o país e, enfim, talvez até uma melhor utilização das áreas rurais que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Com investimentos que viriam de fora, trazendo tecnologia, trazendo melhorias nessa área. Então, acho que essa realmente é uma questão relevante. Uma outra pergunta que foi feita é saber a nossa opinião sobre o impacto da lei do agro para a economia brasileira, de uma forma em geral. Posso dar minha opinião rápida a respeito disso. Acho que o agronegócio vai ter principalmente no segundo semestre, e talvez até nos próximos anos, uma relevância cada vez maior na economia brasileira, porque o agronegócio, ele, de uma certa forma, foi impactado positivamente pela crise brasileira, porque a crise brasileira gerou uma desvalorização muito grande da moeda, o que fez com que o preço das commodities brasileiras no mercado internacional se tornassem extremamente atrativos. Então, por exemplo, hoje a China ela está tendo um problema de cumprir o acordo que ela fez com os Estados Unidos para a compra de soja, porque ela teve uma compra recorde de soja brasileira. Então, a compra recorde de soja brasileira para a China teve um impacto negativo na capacidade da China cumprir o acordo que, inclusive, que ela fez com os Estados Unidos, o acordo comercial do começo do ano. Então, eu acho que você ter uma lei, e eu acho que o principal objetivo da lei foi criar mecanismos mais flexíveis e atrativos de financiamento para o setor
de agronegócios é extremamente importante para ajudar a desenvolver um setor que vai ter uma predominância muito grande na economia brasileira, não só no próximo semestre, mas eu acredito que inclusive nos próximos anos. Devido à pandemia, os impactos negativos que a gente tem da pandemia, principalmente no setor de serviços e no setor industrial. Então, nesse sentido, o setor de agronegócios, com certeza, vai ser o setor que pode alavancar a economia brasileira e ajudar a gente a sair dessa crise mais rapidamente. Não sei se você tem alguma consideração adicional com relação a esse assunto, Evandro. Perfeito seus comentários, com que estou de acordo, Roberto, e de fato só acrescentaria nessa interessante pergunta que nós recebemos aí, no sentido de que além, né, de ser positivo, novas possibilidades de financiamento em todas as modalidades que você mencionou, eu acredito que serão necessárias, né, mais do que importantes, vão ser necessárias para o próprio financiamento da atividade agrícola e da produção agrícola, dado o esgotamento ou a redução significativa de outras vias tradicionais de financiamento, né? Especialmente acessar o mercado externo, o mercado exterior, né? Nessas novidades das cédulas que você bem trouxe, né? Então, acredito que cumpriu bem esta necessidade, atingiu bem esta necessidade de possibilitar novas ferramentas para instrumentalizar a obtenção do financiamento. Né? Resta agora aos operadores se tornarem, né, afeitos a essas novas possibilidades e utilizarem, né, e aí enfrentando todas essas questões que nós estamos falando com certeza. Mas, dada essa necessidade, eu acredito que vai atingir bem positivamente o setor do agronegócio brasileiro, que deve puxar aí a recuperação econômica brasileira. Acredito que seja isso, Roberto. Obrigado, Evandro. Bom, a gente já ultrapassou o limite de tempo que a gente tinha estabelecido. Eu queria, então, agradecer a todos pela participação no nosso evento. Lembrá-los que o vídeo desse evento vai estar disponibilizado nas redes sociais do escritório. Falar que vocês, por favor, fiquem de olho nas nossas redes sociais para futuros webinars e outros eventos que o escritório vai patrocinar. E já tem alguns que estão aí em vias de serem anunciados para os nossos clientes. E as perguntas que a gente eventualmente não conseguiu responder aqui, a gente com certeza vai responder depois via e-mail ou por telefone. E, obviamente, quem quiser entrar em contato com a gente, nossos contatos estão aí, tanto comigo como com o Evandro. Estamos à disposição de todos para responder qualquer pergunta relacionada a essa apresentação, essa lei ou outros temas ligados ao mercado de capitais, direito imobiliário. Muito obrigado a todos e bom dia aos nossos participantes. Bom dia, muito obrigado a todos.